Relatos de um coveiro assombrado. O meu nome é Vicente Tavares. Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu vivi ao longo dos anos no meu trabalho como coveiro. Trabalhar em um cemitério, ao contrário do que muitos imaginam, é uma tarefa bastante pesada, e não apenas por experiências paranormais, mas pelo que se presencia no dia a dia. Eu trabalho em um cemitério relativamente grande e geralmente toda pessoa que falece na região acaba sendo sepultada ali. Para minha infelicidade, eu moro próximo ao cemitério e já tive que enterrar várias pessoas conhecidas. Às vezes, são pessoas com quem passei grande parte da minha infância e outras que conheci já na fase adulta. Acreditem, é extremamente doloroso ver familiares chorando e, acima de tudo, ter que enterrar alguém que você imaginava que estaria sempre por perto. Apesar dessa atmosfera pesada que envolve os cemitérios, algumas histórias boas também existem, mas não estou aqui para contar essas. Eu quero compartilhar as histórias que vão de menos perturbadora até a que me deixou noites sem dormir. O primeiro relato provavelmente muitos já ouviram falar, seja em cemitérios, estradas ou casas abandonadas. Trata-se do espírito de uma menina vagando pelo local. O curioso é que nos anos que trabalhei ali, nunca havia presenciado nada parecido, e quando isso aconteceu, eu já estava no cemitério há cerca de 7 anos. Até então, o máximo que tinha visto eram sombras e ouvido alguns ruídos estranhos. Nunca havia vivenciado nada verdadeiramente paranormal. Naquele dia, eu estava finalizando meu trabalho antes de fechar o cemitério e passei em frente a uma capela localizada no centro do local. Essa capela é relativamente grande e usada apenas para a despedida de algumas pessoas, caso a família deseje. Haviam ocorrido 2 ou 3 enterros. Eu estava muito cansado, assim como os meus colegas, mas eles já haviam deixado o local. Nesse caso, sobrou para mim a tarefa de verificar tudo antes de ir para minha casa. Porém, quando eu passei em frente à capela, ouvi um som que me chamou a atenção. Vagamente, ouvi como se alguém estivesse chorando. Eu me aproximei e abri a porta lentamente para não desrespeitar quem estivesse ali. Mas o que me surpreendeu foi que a única pessoa dentro da capela se tratava de uma menina, e ela estava completamente sozinha. É claro que eu achei tudo aquilo estranho, afinal, ela era muito pequena, talvez uns 8, no máximo 10 anos de idade. Eu fiquei intrigado com aquilo. Eu fechei a porta e dei a volta ao redor da capela procurando alguém que pudesse estar com ela, uma tia, mãe ou até mesmo a avó, mas não havia ninguém. Já eram quase 6 horas da tarde e todos já deveriam ter saído. E eu precisava trancar aquela capela, já que ela nunca ficava aberta durante a noite. As portas eram de madeira leve, facilmente empurradas pelo vento ou até mesmo por alguns animais que viviam no cemitério e que podiam causar estragos lá dentro. Com certo receio, mas sem opção, abri a porta novamente, me aproximei da tal menina e, em um tom calmo para não assustá-la, eu disse: "Me desculpe, pequena. Já está na hora de ir. Vamos fechar o cemitério."
Ela me olhou com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Então, sem dizer nada, levantou-se e acenou com a cabeça em sinal de concordância. Quando tentei segurar o seu braço para ajudá-la a se levantar, senti algo que me arrepiou. A sua pele estava completamente fria como gelo. Claro que isso chamou a minha atenção, mas ela se afastou enxugando as lágrimas do rosto. Enquanto caminhávamos pelo cemitério, eu fiz uma pergunta a ela. Qual é o seu nome? Você não está com a sua mãe ou algum familiar? E ela respondeu que não, que ninguém a estava procurando. Disse que seu nome era Marlene e que os seus pais haviam falecido e que o seu irmão estava em estado grave no hospital. Mas quanto mais ela falava, mas tudo aquilo não fazia sentido. Como uma criança tão pequena poderia ter ido a um cemitério sozinha? Quando estávamos prestes a sair, a menina parou de repente, virou para a direita e começou a caminhar por entre os túmulos. Ei, por aí não, o caminho é por aqui, já está muito escuro, eu avisei a ela. Nesse momento, a noite já havia chegado. Eu não tinha lanterna e parte do cemitério era iluminada apenas por pequenas luzes ao longo dos caminhos. Mas a menina simplesmente seguiu por entre os túmulos, desaparecendo na escuridão. Eu até tentei seguir imediatamente, mas a perdi de vista em questão de segundos. Desorientado e um pouco preocupado, eu fui atrás do vigia noturno. Àquela altura, ele já deveria estar em sua guarita. Assim que o encontrei, contei sobre todo o ocorrido, mas sua primeira reação foi rir, achando que eu estivesse lhe pregando uma peça. Somente quando percebeu que eu estava falando sério é que ele me ajudou a procurá-la. Reviramos todo o cemitério, mas não encontramos nada, nenhum sinal da menina. Naquela noite, era como se ela tivesse simplesmente desaparecido. Na manhã seguinte, ao chegar para o meu turno, fui abrir a capela, pois algumas pessoas costumavam rezar ali ao amanhecer. Mas, ao passar pelo mesmo local onde a menina havia desaparecido, senti um impulso de seguir aquele caminho, agora sob a luz do dia. No chão de terra úmida, devido às leves chuvas recentes, avistei pegadas. Reconheci as minhas, pois eram grandes, mas havia também pegadas pequenas, como as de uma criança. Sem hesitar, segui as marcas e elas me levaram até um túmulo. A lápide pertencia a uma menina chamada Marlene. Na mesma hora eu me lembrei exatamente desse enterro e sabia que os túmulos ao lado do seu pertenciam a uma família. Nesse dia, lembro de um grande cortejo, já que um acidente havia ceifado a vida de toda uma família. Ao menos era o que eu vi quando me aproximei para enterrá-los. Porém, 2 semanas depois de ter descoberto sobre a origem daquela menininha, outro falecido do mesmo sobrenome chegou ao cemitério. E eu sabia que se tratava do seu irmão mais velho, já que ela mesma havia me dito que ele se encontrava internado no hospital em estado grave. Mesmo depois de todos os meses lutando por sua vida, o jovem não resistiu e acabou sucumbindo. Nós o enterramos ao lado da sua família. Pelo que dizem, a menina e seus pais faleceram imediatamente após o acidente, mas o irmão ficou em estado grave até aquele momento. Essa foi a primeira vez e a última vez que a vi no cemitério. Há muitas histórias tristes, mas sem dúvida, essa foi a que mais tocou meu coração. Tempos depois,
Eu passei por uma situação muito mais perturbadora que a anterior. Para quem não sabe, em todo cemitério é feita uma limpeza periódica. Esse processo de exumação consiste em retirar os restos mortais de antigos sepultados para abrir espaço para novos enterros. Ao fazermos esse procedimento, verificamos duas coisas com muito cuidado: se a família não havia mais pago pelo túmulo ou se já haviam se passado muitos anos desde o enterro. Devido à superlotação, tivemos que recorrer a este processo. Obviamente, a família era notificada e na maioria das vezes concordava, já que geralmente só restavam ossos ou, em muitos casos, apenas poeira e terra, pois os caixões costumavam se deteriorar com o tempo. Enquanto realizávamos essa tarefa, chegamos a uma sepultura cuja a exumação já tinha sido autorizada. Ao cavarmos, retiramos um caixão velho, desgastado e apodrecido. Quando o abrimos, tivemos uma infeliz surpresa. O corpo, que esperávamos estar completamente decomposto, pois havia sido enterrado há mais de 30 anos, se encontrava quase que intacto. Claro, a pele estava ressecada e colada aos ossos e haviam sinais de decomposição, mas o estranho era que não havia nenhum cheiro horrível, como era de costume. Além disso, o estado do cadáver fazia parecer que ele havia morrido há poucas horas, algo completamente ilógico para alguém que esteve enterrado por mais de 3 décadas. Checamos os registros, pois pensamos que havíamos desenterrado um corpo errado, talvez um que tivesse sido sepultado recentemente, mas isso era impossível, pois verificamos tudo com muito cuidado. Após revisar os documentos, confirmamos era mesmo o cadáver, não havia erro, mas seu estado era assustadoramente estranho. Mesmo assim, tínhamos ordens da administração do cemitério e da família, então precisávamos remover aquele corpo. Colocamos os restos mortais em uma nova caixa, pois o caixão original estava muito deteriorado, e decidimos enterrá-lo em uma área afastada do cemitério, diretamente na terra sem outro caixão. O corpo estava muito frágil e provavelmente se desmancharia com qualquer peso adicional. No entanto, ao tentar remover o cadáver, enfrentamos outro problema. A mão dele estava agarrada firmemente a uma das laterais do caixão em uma posição estranha. Até tentamos puxá-lo, mas ele estava rígido e a sua mão não soltava o caixão de jeito nenhum. Foi necessário um esforço de 3 coveiros para conseguir abrir aquela mão. Nunca havíamos presenciado algo assim. Finalmente, conseguimos retirar o corpo e o enterramos na área afastada. O local havia sido preparado e tudo ficou pronto para o dia seguinte. Mas ao retornarmos no dia seguinte, nos deparamos com algo ainda mais perturbador. O vigilante que trabalhou durante a noite estava aterrorizado e ansioso para ir embora. Ele nos contou que durante a sua ronda encontrou um cadáver dentro do buraco onde havíamos enterrado o corpo no dia anterior. Ele não tinha movido nada e não sabia como aquele cadáver havia aparecido ali novamente. A primeira hipótese foi de que alguém poderia ter jogado o corpo de uma pessoa recém-falecida naquele buraco. Mas ao verificarmos, logo percebemos que não era isso. O cadáver era o mesmo que havíamos desenterrado horas antes. Aquele homem alto, pálido, com a pele colada aos ossos e que se agarrava ao seu caixão, agora estava novamente em sua antiga sepultura, e o mais aterrorizante, os seus olhos estavam abertos, olhando diretamente para nós. Um arrepio percorreu nossos corpos.
Começamos a discutir se tudo aquilo não passava de uma brincadeira de mau gosto, mas ninguém confessou nada. Era evidente que todos estavam com medo. Seguimos direto até a administração, afinal, com todos juntos e a mesma história, não teria como ele não acreditar em nós. E depois que falamos tudo o que tínhamos para falar, tomamos uma decisão. Não iríamos mais mover aquele cadáver. Havia algo nele que nos assustava completamente. Era como se ele recusasse a abandonar sua sepultura. Eu não sou uma pessoa supersticiosa, porém, podem me chamar de louco. Eu não queria irritar o cadáver, ou seja lá o que fosse aquilo. Fomos até o local onde havíamos enterrado e, para nossa surpresa, havia um grande buraco. A terra caída ao redor indicava claramente que algo havia saído de lá. Não parecia que alguém tivesse cavado por fora para tirar o corpo. Muito pelo contrário, todos os sinais mostravam que algo saiu de dentro. Isso aconteceu há cerca de 10 anos e até hoje eu não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. Simplesmente decidimos enterrar aquele corpo novamente, apenas jogando terra por cima, e juramos entre nós que nunca mais cavaríamos naquela sepultura. Depois disso, nenhum de nós gostava muito, até mesmo, de se aproximar àquele local. Boa noite. O retiro assombrado de Barro Vermelho. Boa noite, o meu nome é Mariana, eu tenho 20 anos de idade e trago um relato muito intrigante e assustador. Sem dúvidas, foi uma experiência terrível que eu vivenciei durante a minha adolescência. Tudo que vou contar é verdade e sei que irei levar essa situação comigo até o fim dos meus dias. Bom, vamos lá. Esse fato que eu quero compartilhar aconteceu quando costumava participar de um retiro da igreja. Ele ficava em uma pequena e até posso falar meio sinistra casa. Ela se localizava na roça chamada Barro Vermelho, no interior do estado do Rio de Janeiro. Aquele lugar ficava bem afastado da cidade mais próxima e me recordo que não passava um ar muito bom, talvez por ser situado em um lugar longe de tudo, sem nenhuma agitação nas proximidades. Eu confesso que me sentia meio estranha lá e isso só piorou depois de todos os eventos que vieram a seguir. Enfim, durante as noites aconteciam os cultos e em um desses dias acabaram aparecendo sem muita explicação 3 gatos pretos no quintal da casa. Eles ficavam berrando e miando e brigando entre si. Isso foi muito estranho, pois ninguém sabia de onde eles estavam vindo e não tinha nenhuma casa por perto. Ao menos, ninguém sabia de nenhuma. Porém, o que mais incomodava era o fato de que eles só apareciam durante a noite. Durante o dia, ninguém via os animais, sequer sabiam de onde eles saíam. Mas quando chegava a noite, sempre no mesmo horário, que era quando começava o culto das 19 horas, eles surgiam fazendo aqueles barulhos e bagunça. Parecia até que esses animais eram enviados especialmente para atrapalhar aquele momento. Eu e mais um grupo de cerca de 20 adolescentes, entre meninos e meninas, começamos a nos questionar sobre a origem daqueles gatos, pois sabíamos que praticamente não havia nenhuma casa por perto. Seria quase impossível que esses animais viessem da cidade mais próxima, pois era bem longe. Claro que isso começou a gerar especulações e teorias meio malucas entre a turma. Algumas eram engraçadas, mas outras eram bem perturbadoras. Foi aí que eu fiquei sabendo de uns rumores sobre uma casa que ficava no alto do morro, que tinha nas proximidades do retiro. Esse local
diziam ter pertencido a um homem que já havia falecido há aproximadamente 2 anos. Segundo o que contaram, esse sujeito mexia com coisas estranhas e era conhecido por ser um bruxo naquela região. É claro que ninguém sabia ao certo, e sempre contam essas histórias para assustar a molecada nesses retiros. Porém, me lembro que essas informações só aumentaram ainda mais o mistério que envolvia aqueles gatos que surgiam e sumiam do nada, e todos os boatos daquela casa perdida no meio do nada, no morro, ficaram na cabeça de todos por lá. Para alguns, a explicação era simples. Os gatos provavelmente eram daquele homem que, ao morrer, ficaram soltos pela região, ao menos era o que pensavam. Mas não demorou para descobrirmos que estávamos errados. Durante a nossa estadia no retiro, as meninas eram alojadas dentro da casa, enquanto os meninos acampavam do lado de fora. Mas durante a maioria do tempo, todos ficávamos juntos por lá e aqueles mistérios não saíam da cabeça de ninguém. Até que veio uma noite em que o meu irmão Jonas disse ter presenciado aqueles 3 gatos miando freneticamente. Mas era mais tarde da noite e, segundo ele, eram por volta das 10 horas. Ele falou que ficou com muito medo e acabou fazendo algo completamente impensável e, por que não dizer, estúpido. Ele saiu da barraca e pegou uma pedra para jogar na direção dos bichos, a fim de espantá-los para longe de onde ele estava. Segundo meu irmão, ele não queria acertar os animais, apenas assustá-los. Mas em um golpe do destino, o Jonas acabou jogando e atingindo a testa de um dos gatos. Ele ficou em choque na hora ao perceber o que fez. Acabou testemunhando a aflição do bicho, que infelizmente acabou morrendo pela atitude impulsiva e estúpida do meu irmão. Um erro do qual ele se arrependeu rapidamente. Posso falar que o meu irmão nunca teve a intenção de machucar o animal, mas ao saber do ocorrido, o pastor do retiro decidiu que no dia seguinte ele seria expulso com punição e para dar exemplo ao restante do grupo. E na verdade, ele não estava errado. Foi a partir dos 2 dias seguintes que seriam os últimos no local. É porque as coisas estranhas começaram a acontecer. Os outros 2 gatos começaram a surgir ainda mais barulhentos e agindo de forma estranha. Eles perturbavam incessantemente o ambiente do sítio. Era como se estivessem procurando desesperadamente por seu companheiro que havia sido jogado em uma vala. E para o nosso total espanto, quando fomos olhar no dia seguinte, os restos do animal havia desaparecido. Muitos podem pensar que algum outro bicho apareceu para pegar e comer, mas não tinha nenhum rastro, nenhuma pegada em volta do local que indicasse que tivesse tido outro animal por ali. Isso foi deixando então todos ainda mais assustados e ansiosos para deixar aquele retiro. Então veio o último dia. Todos os adolescentes partiram para uma congregação onde seria realizado o último culto, para na manhã seguinte irmos de volta para casa. Antes de sairmos do local, eu me lembro bem que a casa onde ficávamos hospedados havia sido trancada com cuidado. Ao sairmos, tudo havia corrido bem, mas quando voltamos, ao sairmos de dentro da Kombi, que nos transportava para o local onde estávamos, começamos a ouvir sons estranhos vindos de dentro da casa que estava vazia. Era um som de pratos se espatifando no chão, ou seja, pratos se quebrando. Aquilo acabou nos deixando apavorados, pois, como eu mencionei, todos sabiam que não havia ninguém lá dentro. O pastor então abriu a porta. Entramos para olhar e só encontramos os pratos estilhaçados ao chão e mais nada. As janelas estavam fechadas e tudo estava vazio. Aquilo ficou como uma possível prova de uma presença sobrenatural dentro daquela casa.
Todos nós estávamos bem tensos naquela última noite. Foi bem difícil. Já do lado de fora, onde ficavam as barracas dos meninos, não era diferente, especialmente por estarem mais desprotegidos. Foi aí que algo muito sinistro aconteceu. Um dos garotos mais novos começou a agir de forma muito esquisita. Segundo os outros rapazes que estavam juntos, ele parecia estar possuído por algo maligno. Do nada, ele começou a falar de forma estranha, soltando gargalhadas assustadoras enquanto pronunciava palavras que mais pareciam enigmas obscuros. Todos nós ficamos sem reação. Foi aí que ele simplesmente saiu correndo sem rumo mato adentro, em meio àquela escuridão. Assustados com aquela situação, chamaram os líderes do retiro, que iniciaram uma busca desesperada pela mata em volta do sítio. Aquela situação deixou todos apavorados e sem entender nada. Alguns já estavam até especulando que o lugar era amaldiçoado. Depois de um tempo, vimos pessoas saindo de um matagal escuro com lanternas nas mãos. Finalmente estavam de volta com o garoto. Eles disseram que o encontraram no meio da mata, sentado e parecendo estar em estado de choque, abraçando os joelhos e chorando muito. Depois que voltaram, todos fizemos orações e depois de um tempo ele acabou voltando a si, mas sem entender direito o que de fato havia acontecido. Como já era tarde da noite, não tinha muito o que fazer. Restou apenas esperar a manhã seguinte para irmos embora daquele lugar macabro que certamente tinha forças malignas nos cercando. E foi assim que fizemos. Logo que amanheceu, arrumamos nossas coisas e partimos de volta para casa. Olha que eu nunca irei me esquecer os olhares assustados junto ao silêncio e apreensão de todos na volta para casa. Após esse evento estranho, foram realizadas várias orações no local, mas aparentemente não deu muito certo para afastar o mal que rondava, pois algum tempo depois decidiram mudar o local do retiro para o litoral. Enfim, esse é o meu relato. Algo muito estranho e assustador aconteceu com a gente, e não foi apenas eu que testemunhei esses fatos. Na verdade, é que eu nunca entendi o que realmente aconteceu, mas algo muito maligno vivia naquelas terras e provavelmente ficou bem furioso quando meu irmão acabou tirando a vida do gato sem querer. Algumas pessoas acreditam que poderia ser alguma maldição ou até mesmo talvez fosse a alma penada daquele homem que vivia no morro. Bom, eu não sei, mas desde então nunca mais retornei àquele lugar e nem pretendo. Uma coisa é certa: o sobrenatural é inquestionável. Muitos podem não acreditar, mas os fatos estão aí, sendo vivenciados por milhares de pessoas mundo afora. Então não há como negar que existem coisas assombrosas neste mundão de Deus. A sombra que seguiu a noite. Amigos, essa é, ao menos para mim, mais uma prova de que não estamos sozinhos. Não importa onde estamos. O meu nome é João Batista e eu sou um senhor de 89 anos que briga e discute se alguém me chama de velho. A minha memória é como a de um garotinho e os meus pensamentos são claros e cristalinos, como se eu ainda tivesse 20 anos de idade. Velhos são os bancos da Cinelândia. Na verdade, eu sou um homem como o meu bisneto chama, vintage. Eu quero contar um autêntico caso extraordinário que se passou comigo no ano de 1962, quando eu morava em Tomás Coelho, bairro que fica na zona norte do estado do Rio de Janeiro.
Sendo sócio de um clube muito tradicional que fica no bairro de Vicente de Carvalho, eu era e ainda sou bastante conhecido no local, apesar de não morar mais lá. Eu sempre frequentei as reuniões e as festas promovidas pelo clube. Todos os sábados eu sempre ia aos bailes e sempre era um dos últimos a sair do local. Certa vez, por volta da meia-noite, saindo de uma dessas reuniões dançantes em companhia de alguns amigos, nós fomos caminhando ao restaurante da estação a fim de tomar um café. Após um ligeiro bate-papo entre amigos, cada qual seguiu o seu caminho, tendo eu tomado o rumo da Avenida Automóvel Clube. Embora a noite estivesse escura e não houvesse iluminação por aquele local, eu caminhava despreocupadamente estrada fora. Eram outros tempos, uma outra época. E quem viveu no Rio de Janeiro durante esse período sabe que jamais vai voltar a ver novamente. Então, quando eu passava por uma localidade conhecida como Juramento, notei que uma sombra escura me seguia do meu lado direito. Mesmo vendo que não havia luar naquela noite, eu parei a fim de me certificar se tratava ou não da minha própria sombra. Eu movimentei os braços e a sombra no chão não se moveu. Ela ficou imóvel ali parada. Sentindo então o terrível calafrio, eu disse em voz alta: "Uma sombra do meu lado direito não me adianta." Imediatamente, para minha surpresa, eu vi que a sombra deu uma volta por trás de mim e passou pelo meu lado esquerdo. Eu continuei a andar. Eu já estava apavorado, sempre com aquele vulto ao meu lado. Então eu parei e lhe disse: "Agora uma sombra do meu lado esquerdo também não me adianta em nada." Então eu me benzi e comecei a rezar. Foi quando eu vi perfeitamente que a sombra se afastou do meu lado, tomando a direção de uma moita de capim que se achava à beira da estrada, sumindo por dentro dela e provocando um enorme barulho. Aliviado com aquela situação, eu acendi um cigarro e continuei andando. Dentro de pouco tempo, eu cheguei em casa, bati a porta e fui atendido por meu pai, que ao me ver ainda pálido e trêmulo, perguntou o que havia acontecido. Eu contei-lhe o ocorrido e o meu velho então me disse: "Tome cuidado, rapaz. Do contrário, ainda verás muitas assombrações caminhando por aí a essa hora da noite." O que era aquilo eu não sei. Eu só sei que daquele dia em diante eu passei a acreditar em muitas coisas que antes eu achava incríveis e impossíveis de acontecer. E principalmente desde então, eu jamais desprezei aquele importante conselho no qual o meu velho pai havia me dado naquela noite.